barba, mas que não é desejável, não é o padrão. São coisas fora do padrão do corpo feminino. Que tem busca remediar. Exatamente. Tua sogra não faz a mas qual é a obrigação? Mas assim, qual é a obrigação que você... Assim, eu acredito assim, a sociedade, ela capitalista que a gente vive, ela recompensa pessoas que conseguem se enquadrar dentro do padrão. Sim, mas tem muitas pessoas que elas não conseguem ou elas simplesmente não querem se enquadrar dentro desse padrão que foi pré-estabelecido antes de você nascer, já foi pré-estabelecido que a mulher tem que se vestir assim, que a mulher tem que se vestir assado, que o homem tem que se comportar assim, que o homem tem que se comportar assado. E por que isso é ruim? Porque para algumas pessoas esse modelo não serve. É que quando você considera que o resto é errado, entendeu? Tipo assim, isso daqui é o certo, o resto é errado. Na maioria das vezes é disfuncional. Aí o que acontece? A esquerda vai dizer assim, você quer ter suas crenças. Disfuncional é que não funciona. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Se uma criança... Uma sociedade matriarcal não funciona, isso é um fato. Não, mentira. Tanto que não existe. Mentira, na África existia. Mas a monogamia... A África é um grande... Não, antes da colonização. Antes da colonização. E por que não existe mais? Por que falharam? Sabe onde existe hoje? No interior da China, na Nova Papua Guiné, e tem uma na África. Sabe como elas vivem? De forma totalmente primitiva. Cabana de palha. Cabana de palha, todo mundo morrendo de fome, e é porque elas são mulheres. Sim, porque elas são lideradas por mulheres. Então, mas aí é uma opinião de vocês, gente. Vocês mas não podem... Não, você tá criando uma associação direta de duas coisas. Uma sociedade matriarcal que deu certo. Mas tem sociedades patriarcais... Tem sociedades patriarcais que vivem também em lugares com tenda de palha. Não, concordo, mas é a minoria. Agora, assim, não existe nenhuma sociedade Se tiver uma sociedade controlada por mulheres, ela vai necessariamente ser pior. Me dá um exemplo de uma que é melhor. É porque a gente vive num mundo em que a hegemonia é a cristandade, né? E na cristandade... Amém, Deus concede. Então, aí é uma opinião de vocês também. Aí é uma opinião de vocês também. Caso contrário, a gente estaria vivendo igual o Islã, onde eles apedrejam a mulher quando a mulher trai o marido. Não é só essas duas opções que existem, né? Qual é a terceira? A China, pô. A terceira? Como é que é? Hoje é proibido vender Bíblia na internet. Não, os países nórdicos, norte da Europa. Mas filho, se ela quiser, a mulher não Suécia, tem Finlândia, Noruega, tem pouca religiosidade. Controlavam até a quantidade de filhos que a mulher podia ter. É a maior taxa de ateísmo que existe. E daí? Países com menos religiosidade, com menos violência de gênero. Então não tem a ver a cristandade. Violência de gênero, cara. Eu falei, a cristandade, ela instaura um certo patriarcalismo. Mas elas vivem em cima de uma construção patriarcal opressora, terrível, cristã, segundo vocês. Elas foram aqui no Brasil. Em cima. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Um estupro a cada 2 minutos. Cristianismo opressor? Não, ninguém falou em cristianismo opressor. Cristandade opressora. Que é o modelo, porque quando os portugueses trouxeram, do Ocidente. Exatamente. Quando os portugueses trouxeram a verdadeira ideologia de gênero pra cá, tem um caso muito famoso que eu Dizer que homens têm pênis e mulheres têm vagina é a verdadeira ideologia. Mas intersexo, a pessoa que nasce com pênis e vagina. É um problema de saúde. Não é um problema de saúde, a pessoa nasceu daquele jeito. É um problema de saúde. Eu que ver, olha só. Tá bom, mas se a pessoa... se a pessoa nasceu com pênis e uma vagina, ela tem que ir no banheiro masculino ou feminino? Ela é uma ela tem uma genitália superior. Ela tem que ir no banheiro feminino ou masculino? Ela vai no banheiro que se encaixa com a genitália que se sobressai além da outra. Então, mas ela é homem ou mulher? Ela segue o padrão da genitália. Então não existe só homem e mulher, né, gente? Existe uma variação. Vocês estão falando não é um problema, você que inventou isso. O intersexo é uma anomalia genética. São pessoas que existem. O intersexo é a exceção que comprova a regra. Quando ela acontece, é porque é uma anomalia genética. Não é a regra. É porque tá fora da regra. Aquela boxeadora que toda direita falou que era mulher trans e é mulher cis. Sim, é uma anomalia genética que foge à regra. Mas ela não nasceu com pênis, ela foi considerada um homem. Ela tá fora do padrão normal. Mas olha só... Então aí vocês vão excluir toda essa população sempre, né? Toda essa população, 2 gatos pingados. Vai dar, né? Vai dar. Na verdade, a Eduarda, na apresentação dela, ela acabou concordando um pouco com a gente, onde ela falou que o gênero é uma construção social, não é? Sim. Obrigada por comprovarem de novo. Isso, mas então é exatamente isso que a Judith Butler fala. Concordou com a esquerda, concordou com a esquerda. A teoria, Duda, peraí, eu vou corrigir. Ela quis dizer que a teoria é uma construção. Não existe. É uma invenção. É uma invenção. Isso. A teoria é uma invenção. É isso. A gente concorda. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Muito obrigado por concordarem com nós. Duda, presta atenção. Você tá falando merda. Peraí, desculpa. Peraí. A teoria é inventada. Essa teoria não tem base científica nenhuma. Isso que ela quis dizer. O conceito gênero não existe. Peraí, Simone de Beauvoir, quando fala que ninguém nasce mulher, mas só nasce mulher, Simone de Beauvoir está falando que o gênero é uma
construção social. Sim, não é isso que você quer dizer. Não, eu quero o que dizer que você ele é uma quer dizer, mas isso é Pessoal, isso. pessoal, ele não próximo existe, é uma tema. Já deixa imaginação. coitada da produtora. Um negócio que não é real, não É existe isso. base. É isso. Porque que acontece? Eduardo, Ó, o cara nasce... Próximo tema. Você Próximo aprendeu tema, a ser Ramon. mulher ao longo... Vamos lá. Ah. Mulher conservadora tem uma visão distorcida do passado. Viu? Vai dar. Agora elas começam. Podem começar. É vocês que discordam, desculpa. Olha, você sabe que eu não discordo 100% disso, né? Primeiro que eu não me considero conservadora. O tema do debate não é conservador? Eu sei, mas é que o conservadorismo muito liberal pra mim. Eu sou... Ela é muito pior. Você se do que eu. define como? Ela é muito pior. do que eu. tradicionalista. Tradicionalista. Eu sou católica. Tá bom. Por isso É que você isso. defendeu o Paulo Cogos. Não, o Paulo é sede vacantista, né? Eu adoro ele de paixão, mas ele é sede Mas vacantista. ele acha que o Papa tá... Ele acha que ele não considera que o Papa é o Papa e eu considero, a enfim. gente discorda disso. É. E do Esse Francisco? pequeno detalhe. A gente não precisa falar sobre religião agora. Foi não mal, é mesmo, desculpa. crianças? Bom, eu acho que sobre as conservadoras idealizadas, sim, eu acho que existe hoje uma onda de mulheres e que eu critico também, tanto quanto eu critico as feministas, que é a mulher que sonha em ser a mulher troféu. Então ela traz esse aspecto da mulher dona de casa meio caricata dos anos 50, 40, com um vestidão lindo, fazendo bolo em casa, o que é um sonho, eu concordo, adoraria viver assim, só que a gente sabe que a realidade não era essa, a gente sabe que existia, assim, violência, a gente sabe que existia, da mesma forma que tinham muitas coisas positivas, também existiam coisas negativas. Agora, o que a esquerda traz hoje é uma demonização de tudo que havia de bom na época, que protegia a mulher em vários sentidos, como se tudo fosse um horror, como se a mulher fosse sempre oprimida, e como se o casamento fosse indesejado da forma como era, e que a cristandade era um horror, e não é bem por aí, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que a mulher era muito mais... Bom, os índices também estão aí para mostrar isso, né? O número de depressão que aumentou desde a década de 60 para cá, conforme foi aumentando o número de divórcios, o índice de mulheres que reclamam da tripla jornada, que estão exaustas, que estão com inúmeros problemas psicológicos e psiquiátricos devido aos avanços, entre aspas, do feminismo. Então a gente sabe que uma estrutura familiar, por pior que seja, porque a gente sabe que a humanidade, o homem é caído, o homem é falho, porque todos somos homens, exatamente por isso, a gente sabe que sempre vão haver defeitos. Agora, eu não tenho dúvida de que a construção patriarcal, malvadona, cristã, protege muito mais as mulheres e transforma a vida delas em algo muito mais feliz e tranquilo. Elas têm muito mais tranquilidade. Agora, existe a exceção. Sim, a exceção é a mulher era espancada. Agora, não era toda mulher que era espancada. Inclusive, a gente é mais ou menos de uma geração semelhante. A minha avó, por exemplo, minha avó ficou viúva aos 60 anos de idade, ela morreu com 90, ela nunca mais quis olhar para o lado porque ela era apaixonada pelo meu avô. Então, assim, foi um casamento extremamente feliz, ela era extremamente apaixonada. E eu não conheço nenhuma senhorinha de 70, 80, 70 não é senhorinha hoje em dia, né? Mas 80, 90, sem que se arrependa de ter casado e fale, nossa, meu casamento era um horror. Pelo contrário, geralmente eram casamentos muito sólidos, muito estruturados, onde havia muito amor. Então... Bom, vamos lá. Eu acho que hoje em dia existe um problema. As pessoas têm uma certa dificuldade de olhar para as coisas como elas são. A gente sempre fala que o mundo é muito simples, quem complica é o ser humano. Quando você olha para... Hoje em dia existe politicagem quando você diz a idade das trevas, por exemplo. Porque o salto que ocorreu, o salto civilizacional que ocorreu do que havia antes da tal da Idade das Trevas, na Idade Média e etc., todos esses períodos, até o que veio naquele momento, foi um dos maiores saltos civilizacionais de toda a sociedade. Inclusive, todo o modelo de direito que nós usamos hoje é baseado no modelo de direito que foi usado na Inquisição. Quando você olha para trás, foi na Idade das Trevas que surgiram as faculdades, que o estudo da medicina se aprofundou, inclusive, na maioria absoluta das vezes, financiado pela Igreja Católica, que também permitia que mulheres participassem desses estudos. Inclusive, as doutoras da Igreja, as 4 mulheres doutoras da Igreja, são dessa época. Estudavam, ensinavam outras mulheres. Eram pessoas... Santa Catarina foi imprescindível, Santa Ildegarda teve descobertas incríveis para a medicina. Entendeu? Era uma hoje. mística. Então, quando existe essa corrida para dizer, não, porque tal período era lindo, tal período era sombrio, a gente precisa parar para olhar as coisas como elas realmente eram. Como os amigos... Sem histeria, né? Exatamente. Como os amigos confirmaram aqui, mulheres sempre trabalharam, homens sempre trabalharam. Casamento sempre aconteceu e era um comum acordo entre todas as famílias. Até porque a técnica que a gente bate até hoje é que a tal da família tradicional
é o formato de família mais funcional que existe. Porque você tem o homem, o cara da testosterona, para defender essa família, e a mulher para cuidar dessa casa e dessa família. Tanto outros padrões de família costumam ser disfuncionais, que todo mundo que cresce sem pai ou sem mãe, só com um dentro de casa, gostaria de ter tido o outro. Tanto que se você for olhar dentro de um presídio, a maioria absoluta dos presidiários não teve o pai dentro de casa. Cresceu na mão de uma mãe solteira. Então, essa é a maior prova de que o modelo de família funcional é o modelo tradicional. Filhos de famílias divorciadas, e todo mundo conhece um, se pudessem escolher, não teriam os pais divorciados, teriam os dois pais em casa. Então, quando a gente fala de visões distorcidas de passado, realmente, tem gente que idealiza muito, tem gente que demoniza. A verdade é que o mundo é difícil, no mundo tereis aflição. E é para isso que serve um relacionamento, é para que um consiga levantar o outro. Uma mulher sozinha não chega em lugar nenhum. E o homem sem o auxílio de uma mulher também não. E é por isso que Deus instituiu o casamento. Dali. Bom, eu acredito que muitas mulheres conservadoras têm uma visão um pouco romantizada do passado, até as nossas debatedoras aqui concordam com isso, né, dessa romantização, né, e elas fizeram uma defesa bastante efusiva, assim, do modelo de família tradicional, nuclear, né. Bom, eu tenho 2 pontos para falar sobre isso. Com relação ao modelo de família, esse modelo de família, ele muda historicamente, né, ele é um recorte muito específico, histórico, essa coisa do homem provedor e da mãe, né, da mulher mãe de filhos e tal, é um recorte muito específico e de uma classe social muito específica. Né? Se a gente utilizar a Bíblia como um documento histórico, a gente vai ver lá que Abraão, por exemplo, tinha mais de uma esposa, tinha suas concubinas, né? Jacó tinha suas concubinas, tinha mais de uma esposa, Davi tinha mais de uma esposa, Salomão tinha 70 esposas, né? E aí depois a gente parte para o Novo Testamento, e o Novo Testamento não apresenta também um modelo de família. Jesus mesmo, né? Ele nunca casou, nunca teve filhos, ele nasceu do Espírito Santo, né? José era um padrasto. Então são todas essas coisas que mostram que a Bíblia, por si só, ela não apresenta um modelo de família tradicional, como muitas vezes os cristãos querem colocar, como se fosse aquele único modelo ali funcional. E a gente tem, por exemplo, no período feudal, as famílias elas são constituídas por mãe, filhos, por servos, por aprendizes, pessoas que moravam todos juntos e faziam tudo disso uma família, e não necessariamente esse modelo tradicional de pai, mãe e filhinho. Isso acaba surgindo junto com o advento do capitalismo, da Revolução Industrial, onde era necessário que a família tivesse, inclusive, um apoio jurídico, né, que é esse casamento no civil, para que os bens que elas acumularam durante a sua vida pudessem servir de herança, então, para as próximas gerações. Né? Isso é até um incentivo para que os pais continuem trabalhando e façam com que as suas posses, né, acabam passando para os seus filhos. Então, esse modelo de família defendido, de pai, mãe e filho, ele é um modelo que ele, enfim, serve para algumas pessoas, mas que para outras pessoas não serve. E o que a gente defende é a aceitação a modelos diferentes de família. Essa crise que eu citei anteriormente não foi criado pelo feminismo, não foi criado pela cultura woke, é uma crise natural do sistema capitalista, que para ele é sempre muito interessante viver um estado permanente de crise, porque sempre que há problemas, há soluções a serem vendidas. Então é isso que o sistema faz, ele cria o problema, depois ele vende a solução. As companheiras citaram a Idade Média, inclusive na Idade Média existia essa mentalidade de que a criança não era unicamente responsabilidade do pai e da mãe, mas sim da comunidade na qual ela residia. Então, perfeito, mas isso é uma outra... Então, não, mas é isso que eu quis dizer naquela hora. Agora, ainda sobre a Idade Média, a gente tem que lembrar, eu acho que as nossas debatedoras têm uma grande admiração pela Idade Média por ser a idade de predominância da Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica tinha uma hegemonia em todas as áreas. Sim. Então, por exemplo, se uma mulher decidisse se juntar com as suas amigas para praticar um outro tipo de religião, ela era considerada bruxa. Então, né? Eu acho que todo mundo aqui viu na escola o que foi a caça às bruxas. Exatamente, esse é o problema, vocês foram pra escola. Se tivesse feito homeschooling, ia aprender mentira. O problema é ir pra escola, galera. Mas, enfim, na Idade Média, também era muito comum que houvesse casamentos arranjados. Então, era muito comum que uma menina, por exemplo, de 15, 16 anos, ela fosse pressionada a se casar cedo e ter vários filhos. Isso faz com que ela
novamente, seja dependente economicamente. A questão é, se ela quiser fazer isso, é uma coisa. A questão é, posteriormente, com a revolução sexual, que as nossas debatedoras também sempre criticam nos seus debates, com a revolução sexual veio a ideia de que, por exemplo, a mulher ela tenha a possibilidade de planejar seu futuro. A pílula anticoncepcional permite com que ela não seja apenas feita para a reprodução. Então, enfim, a Idade Média traz todas essas